Este senhor que está aqui na tela, dividindo a tela comigo, foi condenado sem prova, ficou 580 dias na cadeia, naquilo que eu considero e outros consideram, uma farsa judicial, e eu não estou falando isso porque eu estou na presença do Lula para fazer meia-culpa pelas críticas que eu fiz ao PT. O presidente deve ser testemunha, ou sabe, ou pelo menos lhe disseram, que desde o primeiro momento, quando eu percebi os arroubos autoritários da Lava Jato, pouco importando quem atingisse, eu apontei isso. E na grande imprensa eu reivindico, sim, presidente. Eu peguei a sentença do Sérgio Moro, li e perguntei, onde é que está a prova? Não tem prova, e já que hoje a audiência é formidável, eu vou manter meu desafio. Não é o Lula, eu quero saber. A pergunta pode ser dirigida ao Sérgio Moro, ao TRF4, à quinta turma do STJ, aos jornalistas todos que aderiram ao lavajatismo. Mandem para o e-mail do tio Rei em quais páginas da sentença do Moro estão as provas contra o Lula. Eu quero as provas contra o Lula, não as ilações contra o Lula. O Ministério Público denunciou uma coisa, tem que ter a prova. Não tem. E essa é a minha primeira pergunta. Como é ter sido uma das pessoas mais influentes do mundo? O senhor foi. Né? Poucos criticavam, eu era um deles. E acordar na cadeia. Como é que é esse contraste? Eu quero saber a sua primeira noite. O senhor dormiu na cadeia, a hora que o senhor acordou, o que o senhor sentiu? Veja, há uma coisa que eu vinha dizendo antes de ser preso. Quando começou o processo da Lava Jato, eu tinha consciência de que o objetivo da Lava Jato era tentar encontrar um pretexto para tentar tirar o Lula da política. Isso eu sempre tive na cabeça. Então houve várias mentiras. Antes de dizer como é que eu acordei, quando eu fui prestar depoimento para o Moro, não sei se você está lembrado, eu falei para o Moro, vocês estão condenados a me condenar, porque vocês deixaram a mentira longe demais. Você não sabe a frustração que eu tive, que eu esperava que o Dallagnol fosse na audiência. Porque foi ele que fez a história mentirosa do PowerPoint, foi ele que montou a história do quadrilhão, que muito setor da imprensa vendeu como verdade, e depois o quadrilhão foi anulado na Justiça Federal de Brasília. Mas eu continuei com os processos. Ora, eu estava no sindicato, você deve ter acompanhado, e tinha muitas decisões para mim tomar. Tinha gente que queria que eu fosse para uma embaixada, tinha gente que queria que eu tivesse saído do Brasil. E eu tomei a decisão, Reinaldo, de não sair do Brasil, de não ir para a embaixada, porque eu já tenho bisneto, e eu não queria que aparecesse uma fotografia minha no jornal, sabe, me chamando de fugitivo. Então eu resolvi, tomei a decisão de ir para a Polícia Federal em Curitiba, sabe, de livre e espontânea vontade, porque eu queria provar lá dentro que eles eram mentirosos. E graças a Deus, Reinaldo, graças a Deus, eu digo sempre que eu tenho sempre a mão de Deus ou da minha mãe guiando meus passos, porque eu sou um homem que não costuma acumular ódio dentro de mim. E quando eu cheguei na cadeia, eu fiquei pensando, não é possível que essa gente tenha inventado uma mentira, sabe, sem prova nenhuma, porque não tinha uma vírgula. Eu tenho desafiado, Reinaldo, o mundo para mostrar uma prova de acusação contra mim. Bem, aí eu tomei a decisão de ir para lá. Quando eu cheguei lá, fui conversar com o delegado, fui para a sala com o advogado, arrumei minha cama. O cara queria que eu tirasse meu cinto, o cadastro do sapato. Eu falei, cara, eu não vim aqui para me enforcar. Eu vim aqui para provar que o Moro é mentiroso. Eu vim aqui para provar que a força-tarefa da Lava Jato, e eu não confundo nunca com o Ministério Público, porque o Ministério Público é uma instituição que eu aprendi a respeitar há muitos anos. Agora, eles têm que ser sérios para merecer respeito. O cidadão que tem autoridade, que tem um procurador-geral, ele não pode agir como criança. Ele não pode agir de forma messiânica. Ele tem que acusar quando ele tiver prova. Quando ele tiver prova, ele denuncia
para a imprensa, mas antes de ter a prova, não pode fazer o que eles fizeram comigo. Então, eu cheguei lá, falei para o cidadão, eu não vim aqui para me enforcar, eu vim aqui para provar que eles são mentirosos. E dormi tranquilo. Eu ainda disse para ele, eu vou dormir mais tranquilo do que o Moro vai dormir. Sem uma ajudazinha, sem um remédio, sem nada. O senhor deitou e dormiu? Já deitei e dormi. Eu sou bom de cama. Eu sou bom de cama, eu deito e dormi. Presidente, essa é uma frase que pode deixar muitas fãs alvoroçadas. Presidente, sempre que acontece uma coisa com a gente, mesmo quando a gente é vítima de uma injustiça, mas um pouco a gente tem a sensação, é humano isso, ter a sensação de que existem olhos externos olhando para a gente pensa nos parentes, a gente pensa, a depender da idade, nas tias, nos primos, nos filhos, nos netos, e dá uma certa sensação de vergonha quando submetido a um constrangimento, ainda que injusto. O senhor sentiu um pouco, o senhor teve um pouco a sensação de humilhação em algum momento, ou não? Ou a certeza de que o senhor ia sair daquilo alimentava o senhor? Te digo a mais absoluta verdade, Reinaldo. Eu, em nenhum momento, baixei minha cabeça para as infâmias que eu estava sendo vítima. Eu sabia o que estava acontecendo, tinha noção. Eu saía trabalhar todo dia, eu tinha assistido à imprensa à noite, eu sabia das acusações, eu sabia o que o povo estava pensando, mas eu não perdi em nenhum momento a honradez que eu aprendi com a minha mãe. Eu sabia o que estava acontecendo, eu tinha certeza da mentira, e eu fui para lá de cabeça erguida e fiquei de cabeça erguida. Eu estava preso, eu estava lá na polícia, quando muitas vezes vinha a vistoria do Ministério Público me visitar, às vezes o delegado entrava lá, e eu dizia, eles perguntavam, tudo bem? Eu falava, tudo bem, até que eu desmascara o Moro e desmascara o Dallagnol. Inclusive alguns delegados que mentiram nos inquéritos. Eu conheço todos eles. Essa gente acredita que a Terra é plana. Eu acredito que a Terra é redonda e o mundo gira. E essa verdade vai vir à tona. Eu, por exemplo, Reinaldo, estou muito tranquilo porque a Lava Jato saiu da minha vida. É o que eu queria desde 2016, quando o meu advogado Cristiano e a Valesca fizeram o primeiro habeas corpus. A gente dizia que não tinha nenhum indício para me levar para Curitiba, mas era preciso me levar porque se eu não entrasse na Lava Jato, não tinha valor a Lava Jato. Era preciso pegar o Lula, porque o objetivo era tirar o Lula das eleições. Pois bem, 5 anos depois, o Fachin toma a decisão. Então hoje eu posso te dizer que eu não tenho mais nada com a Lava Jato, que eu continuo dormindo tranquilo. Eu tenho certeza que o Moro não dorme tranquilo. Tenho certeza que o Dallagnol não dorme tranquilo. E eu tenho certeza que essa gente vai ser julgada ainda. Essa gente não pode achar que não fez nada para esse país e essas pessoas ficarem impunes. Presidente, só lembrando... Presidente, só lembrando de todo modo que a segunda turma votou a suspeição do Moro, as provas estão todas anuladas. Agora vamos ver que decisão o Supremo toma, mas ali não há uma anulação de provas. Portanto, o processo pode ser retomado. Isso só em benefício da precisão. E espero que tenha o melhor desfecho. Deixo claro para o senhor. Eu não sou advogado, mas pelo que eu conheço, se for julgada a suspeição do Moro e mantido, ou seja, nenhuma prova vale mais. Ou seja, sim, no caso do apartamento, eventualmente do sítio, sim. Agora existem os outros. Mas eu estava te dizendo, Reinaldo, até uma sugestão minha, num dos teus programas, você poderia convidar ou o diretor técnico do DF, ou o próprio presidente da CUT, para ir mostrar, porque o Ministério Público fica tentando fazer, pirotecnia com a sociedade brasileira, dizendo que arrecadou 4 bilhões para a Petrobras. Eles deram um prejuízo ao país de 172 bilhões de reais que deixaram de ser investidos. Eles deram um prejuízo ao país de 47 bilhões de impostos que deixaram de ser pagos. 23 milhões, ou melhor, 20 bilhões sobre folha de pagamento e 85 bilhões de massa salarial. A Lava Jato é responsável
E o resultado disso tudo, Reinaldo, são 4.400.000 trabalhadores que perderam o emprego no período... Não, presidente, deixa eu dizer, isso eu já apontei, aliás, existe um livro excelente do advogado Valfrido Vardi, que é sobre a Lava Jato, dizendo como um sistema corrupto e a maneira de combatê-lo estão destruindo o país, e esses números são reais. Então, porque há uma diferença, e que fique claro aqui, ninguém está passando pano em corrupção, não. O problema não é esse. Acontece, por exemplo, a Siemens fez acordo de leniência no mundo inteiro, mas a Siemens não quebrou. Empresas são flagradas em atos de corrupção no mundo inteiro, mas as empresas não quebram. Aqui no Brasil inventou-se o sistema de combater a corrupção, que também quebra a empresa e ajuda a quebrar o país. E isso é evidente, o senhor tem razão. Presidente, ainda um pouquinho sobre a questão pessoal aí, depois eu quero avançar para a gente falar um pouco como é que a gente chegou a esse sistema. Quais foram os momentos mais difíceis que o senhor viveu ali na cadeia? Eu imagino, o senhor teve perdas familiares importantes. Eu queria focar um pouco, quer dizer, quais foram os momentos verdadeiramente dramáticos. Em nenhum momento o senhor deu aquele desânimo, assim, dizendo realmente não dá e... Reinaldo, eu tenho certeza que a morte da Marisa foi apressada por conta da pressão psicológica entre ela e os meus filhos. Vazamento de telefonema, o achincalhamento. Eu tenho a morte do meu irmão. Aliás, presidente, o senhor me perdoe, desculpa interromper. E aqui não é demagogia pessoal, porque eu já tratei do assunto. Minha mãe foi empregada doméstica, foi faxineira. Às vezes eu ia ajudá-la. E eu sei o que é preconceito de classe. Eu sei como é que é o olhar de quem tem sobre aquele que diz assim, nossa, ele é um pobre, mas ainda bem que é educadinho, né? Além daqueles vazamentos, quando o senhor teve perdas familiares, que são além de qualquer coisa imaginável, o preconceito de classe vazado, quando vazaram conversas da dona Marisa com familiares, foi das coisas mais asquerosas do processo judicial brasileiro. Então aí muitas vezes fala, nossa, por que você é tão assim? É insuportável você ter pessoas que cuidam do Estado brasileiro de uma coisa tão importante como isso, a questão judicial, a questão policial, e ter este grau de rancor e de preconceito de classe que vazou ali quando as conversas de dona Marisa com familiares vieram a público. Deixar meu registro. Isso há muito tempo, Renato. Eu vivo isso há muito tempo e eu tenho muito controle psicológico para não fazer disso uma raiva sistematizada, sabe? É uma coisa que eu cuido bem, eu sei o que é preconceito, porque eu sofri ele na pele a vida inteira. Mas eu te confesso que quando a dona Marisa foi para o hospital, você não tem noção, as pessoas tirando fotografia dela na UTI e fazendo deboche. Você não tem noção, quando morreu o meu neto, o filho do Bolsonaro mais novo tuitou no tweet dele que, graças a Deus, ele tinha tido uma notícia boa naquele dia. Aí depois aconteceu a morte do meu irmão, que era o meu irmão mais velho, e que eu fiz gestão junto aos meus advogados. O doutor Cristiano pediu ao delegado e ao Moro que eu viesse no enterro do meu irmão, pelo menos visitar. E aí tomaram uma decisão pouco singular. Ou seja, não deixaram eu visitar meu irmão na casa dele, onde ele estava, no cemitério, e queriam que eu fosse ao quartel do 2º Exército em São Paulo e que levasse o caixão do meu irmão para me visitar. Era a primeira vez que o defunto ia visitar o parente, não era o parente que ia visitar o defunto. E aí eu tomei a decisão de não ir. Foi uma decisão um pouco macabra, uma decisão que efetivamente eu não esqueço nunca, sabe? Mas foi isso que aconteceu. Então, foram os momentos difíceis. Foram momentos difíceis. Mas os advogados meus, sabem, as pessoas que me visitavam sabem, que eu me preparei muito dentro da cadeia para não perder e não ficar desanimado. Sabe, todo mundo que chegava lá, eu me transformava no mais animado dos brasileiros para passar energia para eles, porque tinha uma coisa fantástica acontecendo, que era, sabe, a vigília do lado de fora. Aquelas pessoas que ficaram dormindo praticamente ao relento 580 dias,
com sol, com chuva, de sábado e domingo, enfrentando provocações do setor de extrema-direita, enfrentando policiais, teve policiais que, não sei se bêbado ou transtornado, que dava tiro, ou seja, aquele pessoal suportou lá. Então, a solidariedade, tanto interna quanto externa, eu sou muito agradecido, aquilo me dava muito força. E eu estava percebendo, sabe, que quando vieram me oferecer, Reinaldo, se não era possível a gente tentar e pensar em discutir do Lula sair da cadeia e ir para casa com tornozeleira. Quando eu disse aquela frase, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade, e não vou colocar a tornozeleira porque não sou pombo correio. E a minha casa não é cadeia, pela Constituição, a minha casa é o único espaço livre que eu tenho, em que eu mando. Apesar da Polícia Federal ter invadido a minha casa sem mandado, ter revistado fogão, geladeira, colchão, ou seja, não ter encontrado nada, e não tiveram a sensatez de dizer para a imprensa, olha, não encontramos nada que a gente possa acusar o ex-presidente, não encontramos nada para acusar o filho dele, quebraram o portão da casa do meu filho, ou seja, e eu me controlando para não permitir que isso tomasse conta de mim, porque não vale a pena você ficar com ódio, não vale a pena você ficar com raiva. É por isso que eu digo em todas as entrevistas. Eu acho que tudo que eu faço na vida, Reinaldo, eu sou um homem de muita fé. Tudo que eu faço na vida, eu acho que tem, sabe, o dedo de Deus me controlando e me ajudando a acertar mais do que errar. Por isso que eu sou um homem tranquilo, por isso que eu não guardo rancor. Aliás, eu queria dizer uma coisa aqui agora, Reinaldo. Eu quero até agradecer que eu não tive oportunidade, mas o Johnny Sayad foi o único empresário em todos esses 5 anos de tortura, sabe, que num programa na Bandeirante, num debate que houve na Bandeirante, dia 24 de junho de 2009, ele fez um pronunciamento dizendo que era possível combater a corrupção sem precisar destruir as empresas, nem precisar de destruir empregos. Sabe? Eu cansei de falar para os empresários defender as empresas e os empregos. E a verdade é que a sociedade brasileira se acovardou. Se acovardou. Eu nunca vi tanta gente covarde que não teve coragem de defender sequer os empregos dos trabalhadores que foram vítimas e que não cometeram nenhum erro. Eu vou... 4 milhões e 4 milhões de empregos. Eu quero chegar a esse... Nós vamos chegar a esse ponto ainda que eu acho crucial.